Desde ontem nós estamos falando aqui sobre trazer minha família para a arca, né? Falando da necessidade de guardarmos a nossa família de tudo aquilo que tem sido feito no mundo, tem sido trabalhado no mundo para desconstituir a família, destruir a família, corromper os princípios da família e assim roubar as promessas de Deus. Hoje nós vivemos num tempo de muitas lutas, conflitos e guerras, não é verdade? Conflitos de entendimento, as guerras das culturas. Hoje há uma guerra, uma incessante força patrocinada para desfazer, desconstruir os princípios cristãos com relação a vários assuntos, mas principalmente sobre a família. Então tem sido uma guerra constante na mídia, e a mídia não ajuda muito, pelo contrário, ela sempre fica do lado chamado progressista, que na realidade é uma influência do inimigo para poder desvirtuar os princípios cristãos. Ontem ouvindo a pastora Carla aqui, trazendo alguns dados, algumas pesquisas, a gente se assusta em ouvir algumas coisas, mas é exatamente isso que está ocorrendo aí fora. As pessoas, elas buscam os seus interesses, seus próprios interesses, acreditando que isso trará satisfação e alegria de viver a que preço for. As pessoas brigam, as pessoas se opõem a qualquer um que se estiver no seu caminho, a fim de alcançar o que acreditam ser a felicidade, quando só lhe restam a frustração, as feridas, as lutas, as ofensas e consequentemente a insatisfação de ter feito tanto sem alcançar aquilo que almejavam. Assim como nos tempos bíblicos, a humanidade busca seus prazeres, os seus deleites e os desejos, e isso manifesta a maldade do coração do homem, as más intenções dos seus pensamentos. Os que querem algo e não podem comprar, então roubam. Outros, para se vingar de uma ofensa sofrida, então matam. Outros ainda acreditam que podem mentir, enganar, a fim de alcançar o que querem. Enfim, a maldade e os pensamentos dos homens são maus e muitas vezes destrutivos. E diante desse quadro, então, eu te pergunto: a sua família está em segurança? A sua família está salva de tudo isto? Está protegida? A imoralidade, a falta de temor a Deus, a falta de respeito pelos homens é manifesta em nossos dias. E o que nós podemos fazer para que isso não chegue até a nossa família? Que garantia eu posso ter que, se eu der dinheiro, por exemplo, educação, comida, roupas e casa para a minha família, nenhum mal chegará à minha casa? Que garantia eu tenho? Quero que você abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Esse é um quadro que Deus já tinha visto. Aconteceu lá atrás. Gênesis, capítulo 6, o versículo 5. Diz assim, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Olha só, irmãos, no verso 11 diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A maldade era tanta que Deus havia determinado destruir todas as coisas. Mas antes de decidir, de trilhar por esse caminho, a Bíblia diz que ele achou alguém que era diferente. Alguém que tinha um comportamento diferente, e esse era Noé. No versículo 8 diz assim:
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E vem falando. São estas as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro, reto, em sua geração. Noé andava com Deus. Noé vivia um relacionamento com Deus. E por isso, Deus lhe deu uma oportunidade de mudar a sua história e salvar a sua família. Para isso, então, Deus lhe dá uma direção. No versículo 14, ele diz assim, 6,14: faze para ti uma arca de madeira de cipreste. E Deus começa a trazer instruções. Faz assim, a arca vai ser assim, vai ser assado. No versículo 18, Deus completa dizendo: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Sabe, irmãos, se nós queremos ver a nossa família em proteção e segurança de toda a violência, de toda a maldade, de toda a destruição que há no mundo, nós precisamos construir uma arca. É verdade. Muitos vivem até uma aliança com Deus, o conhecem, até andam com Ele, mas não querem construir uma arca para si, para a sua casa, para a sua família, e por isto ficam sujeitos aos ataques do mundo, os ataques do pecado, os ataques da morte, da dor, das doenças, das enfermidades, das separações, das drogas e tudo mais. É preciso construir uma arca para trazer salvação e proteção para a nossa casa e para a nossa família. Irmãos, as coisas, elas não são automáticas. Elas são processuais. Elas precisam ser edificadas. A arca, ela não pode ser construída de qualquer jeito. Da maneira que eu quero, da maneira que eu entendo, que eu acho certo, não. Deus foi claro ao dizer para Noé, no versículo 14, ele diz assim: faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, a porta da arca porás do seu lado, farás um primeiro e um segundo e um terceiro piso ou andar. Ou seja, Deus deu diretrizes de como deveria ser construída a arca. A arca deve ser construída nas medidas e padrões que Deus tem passado, irmãos, para nós. E não da maneira que eu acho, que eu entendo que deva ser construída. Esta é a razão de muitos cristãos, mesmo filhos de Deus, mesmo participando de uma igreja, sofrerem ataques e destruições em suas famílias. Por quê? Porque querem fazer do seu jeito. Olha, não é bem assim, olha, não é tudo isso, olha, porque agora o sistema é outro, a maneira é outra. Sabe, irmãos, Noé foi bem sucedido em salvar a sua família, porque ele decidiu obedecer em tudo ao Senhor, em todos os detalhes e direções que Deus trouxe para ele. No capítulo 7, no versículo 5, diz assim: e Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Tudo. Ele não fez em parte. Ele não fez aquilo que ele concordava. Ele fez tudo. Sabe, irmãos, o sucesso que nós teremos em salvar, em resguardar, em proteger a nossa família dentro da arca,
dependerá da nosso posicionamento de obedecer e seguir os conselhos de Deus para nós. Entretanto, alguns dizem: mas eu já fiz isso e não deu certo. Eu fiz aquilo outro e nada aconteceu. Ei, me permita dizer algo para você nesta noite. Não desista do maior presente que Deus te deu. Entenda. É interessante, irmãos, tem pessoas que guardam com unhas e dentes o carro que tem. Guardam com unhas e dentes a casa que compraram. Guardam com unhas e dentes o trabalho, o cargo que alcançaram, as coisas que adquiriram, mas facilmente desistem daquilo que é mais valioso e importante para você, que é a sua família. Sabe, irmãos, ontem a apóstola ainda ministrando aqui sobre a arca, ela trouxe a compreensão de assim, não é um barquinho, é um navio. Qual era o tamanho da arca que Noé construiu? Você tem uma noção? 137 metros de comprimento. Você imagina? Olha, nós temos aqui 27 metros de comprimento, de parede a parede ali. São 5 vezes isso. Ela está falando, é um navio, eu sei que é um navio, mas... De largura, tinha 23 metros de largura, praticamente era essa a largura. 14 metros de altura, é o dobro da altura que nós temos aqui. Esse foi o barquinho que Noé construiu. Esse foi o navio que Noé construiu. Quanto tempo demorou para Noé construir essa arca? Quanto? Cerca de 100 anos. Sabe, irmãos, diante desses números, diante dessa imagem, eu pergunto para você, será que nós temos construído verdadeiramente uma arca, segundo o conselho do Senhor, para salvarmos a nossa família? Todos nós temos um papel fundamental a ser desenvolvido na construção dessa arca. Hoje, um dos maiores conflitos vividos é a inversão de valores dentro da família. Sim ou não? Há uma inversão, onde os pais, deixando de exercer o seu real papel de autoridade, são manipulados e comandados pelos filhos. Eu vou pedir para que passe um vídeo, para que você possa assistir agora. Filma, toma Nazário inteiro que o corte tá aqui, ó, de Nazário. Faz assim não. Não, pode que eu faço, vou mandar esse grupo lá de Nazário. Não vou soltar. Não faz isso. Não faz essa vez, não vou soltar, pode gravar que eu vou soltar lá no grupo de Nazário. Não faz isso, é sua Não. mãe. Quero nem saber. Gabriela, é sua mãe. Não Gabriela, quero tá me saber. machucando, me Você solta. vai deixar ir na festa? Me solta. Você vai deixar ir na festa? Vou, Gabriela, vou. Solta meu cabelo. Mentira, você tá falando isso, mas vai deixar. Solta meu Então me cabelo. leva, lá na festa solta o seu cabelo. Gabriela, não faz isso. Coloca dentro do carro, lá dentro solta o seu cabelo. Não vou soltar então. Enquanto ela me Eu sei levar, que não solta. eu não sou nada pra você. Enquanto ela não Não, soltar, eu não sou. Enquanto não Eu soltar, não eu sou não vou nada levar. pra você. Gabriela, solta meu cabelo. Então me leva na festa. Amor, tá me passando machucando. mal. Enquanto me leva na festa, eu não Gabriela, vou sua mãe tá soltar. passando mal. Deixa eu passar mal, vai me levar na festa ou não vai? Gabriela, não faz isso. Não vou soltar. Não faz isso. Me leva na Gabriela. festa que eu solto. Senão não solto. Solta, Gabriela. Me leva na festa Calma, então. calma, amor. A minha calma. amiga vai embora. Gabriela, calma. Não vou faz isso. soltar. Não faz isso. Não faz isso. Me dá na festa agora. Se você não conseguir entender, eu vou descrever para você. É uma filha de 15 anos, segurando no cabelo da mãe, porque ela queria ir para uma festa e a mãe não queria deixar. E o pai, no meio dali, tentando intermediar a situação. É padrasto? Escute.
É ou não é uma inversão de valores, irmãos? Talvez você diga assim, não, mas isso aqui é um extremo. Será? Será que é um extremo? Quando uma criança de 2 anos chora, faz birra, e você diz que não, e porque a birra que ela faz, você volta atrás e concede a ela o que ela quer. Será que não é a mesma coisa? Sim ou não, irmãos? Ajuda aí a pessoa do seu lado aí. Não se sinta ofendida. Não vim aqui para te ofender. Eu vim aqui para falar a verdade com você. Sabe, irmãos? Se nós queremos salvar a nossa família, nós precisamos assumir e recuperar o nosso papel de pais dentro de casa. Nós precisamos assumir o nosso papel de pais dentro de casa. Quem daqui é pai? Levanta a mão. Estou falando com você. E eu também sou pai. Precisamos restabelecer a autoridade dos pais dentro da família. Porque jamais vamos construir uma família abençoada, protegida, guardada por Deus, vivendo os propósitos de Deus, se nós não assumirmos o nosso papel. Se não tomarmos um posicionamento que Deus nos criou para isso. E isso não tem nada a ver com autoritarismo ou com grosseria. Isso tem a ver com amor, com serviço e com disciplina. Veja que desde a criação, Deus colocou no homem a autoridade para governar sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Abre aí. Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Essa palavra domine, em hebraico é hadá, que significa governar, reinar, ter domínio. Ou seja, Deus deu a autoridade para o homem para dominar, governar e dirigir a terra. Desde a sua concepção. Esta é a autoridade que Deus deu aos pais. Diga para a pessoa, homem que está do seu lado, diga para ele: esta autoridade é sua. Irmãos, tem muito homem que não quer assumir a sua autoridade. E por causa disso, a família se tornou disfuncional. Tem muita mulher que quer assumir o lugar do homem na autoridade. E por causa disso, a família se tornou disfuncional. Tem muito filho que quer ser o pai, quer exercer autoridade sobre a família. E isso tem trazido a disfuncionalidade dentro da família. Agora entenda algo muito importante. Deus não deu a autoridade ao homem para que ele ficasse deitado, como se diz aí o hino nacional, em berço esplêndido, deitado na rede, mandando que todos o servissem e fizessem o seu trabalho. Não, pelo contrário. Deus deu a autoridade ao homem para que ele servisse aos outros. Olha só o que Deus disse para Adão, no versículo 2, do capítulo 2, no versículo 15.
Diz assim em Gênesis: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o... Deus havia criado o jardim. Primeiro Deus criou o homem, depois criou o jardim e colocou o homem no jardim para guardá-lo, para lavrá-lo. Porque Deus havia dado autoridade. Deus deu autoridade ao homem e colocou-o no jardim do Éden para lavrar, para o guardar. Ou seja, Deus colocou você, pais, na sua família, para vocês lavrarem, edificarem e construírem uma família, onde Deus será honrado e todos serão abençoados. Esse é o seu papel. Mas para que essa autoridade seja respaldada em nossas vidas, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Olha só, o verso seguinte, nós temos 2,15. No 2,16 diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, ou do ciência, do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente... Olha só, deixa eu explicar isso para você. Deus criou o jardim, Deus deu autoridade ao homem, criou o jardim, pegou o homem, colocou no jardim e diz assim: governe, reine, domine, exerça a sua autoridade. Em ato seguinte ele diz assim: olha, presta atenção, você vai poder comer de todas as árvores, mas dessa árvore você não vai comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Parece que é uma coisa desconectada da outra, e eu quero dizer para você, não é. É exatamente a realidade de como funciona a autoridade. Sabe por quê? Assim que Deus deu autoridade ao homem para governar sobre a terra, Deus estabeleceu acima dele a autoridade de Deus, dizendo que o homem não poderia comer daquela árvore. Ou seja, se eu e você queremos viver e usufruir da autoridade de Deus em nós, nós precisamos primeiro nos submeter à autoridade de Deus sobre nós. Consegue entender? Deus diz assim: você vai reinar sobre esse quadro aqui, ó. Esse aqui é o seu jardim. Eu criei para você. Você vai ter autoridade sobre aqui. Você vai dominar. Você vai poder fazer o que você quiser, com exceção desse copo. Deus estabeleceu um limite para reconhecer a autoridade dele. Esse copo, essa xícara, você não vai tomar dessa água, porque essa água me pertence. É algo para mim. Essa vai ser o único limite para submeter a sua autoridade à minha. Porque o dia que você tomar, você perde a sua autoridade. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, Romanos 13, ele diz assim, Romanos 13, versículo 1: toda pessoa, todo sujeito, toda pessoa, todo homem esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isto, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Eu quero dizer uma coisa: não é porque você é o pai, não é porque você é o homem, que você vai ser o supremo da terra na autoridade. Na verdade, a sua autoridade depende se você se submeter à autoridade de Deus sobre você. Em outra carta, Paulo, falando aos Coríntios, de uma maneira diferente, ele diz assim, 1 Coríntios 11, 3: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, ou varão, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de... A ponta está lá em Deus, passa por Jesus, passa pelo homem e chega na mulher.
Se você quer desfrutar desta autoridade, você precisa entender que precisa se submeter à autoridade do Senhor sobre a sua vida. Essa foi a razão de ser bem-sucedido Noé. Como eu disse, ele ouviu a direção de Deus para ele. Sabe, irmãos, nós jamais vamos conseguir ter o resultado de autoridade, a posição de autoridade em nossa família, se nós não submetermos a autoridade de Deus sobre nós. Para nós assumirmos esse lugar, essa posição de autoridade na nossa casa, nós precisamos estar submissos à autoridade de Deus sobre nós. Escute, olhe bem isso aqui. Se os nossos cônjuges e os nossos filhos nos virem se submetendo ao Senhor em todas as nossas atitudes e práticas, eles não terão dificuldade de submeterem a nossa autoridade como pais. Sim ou não? Consegue entender isso? Se os nossos filhos, ao olharem a nossa conduta, a nossa prática, a nossa maneira de viver, virem em nós que nós nos submetemos à vontade de Deus, eles facilmente se submeterão a nós na autoridade familiar em casa. O problema é que muitas vezes nós queremos que os nossos filhos se submetam à nossa autoridade familiar, quando nós não nos submetemos à autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Sim ou não? Quantos filhos revoltados existem porque eles dizem assim: ah, você quer que eu faça algo que você não faz? Sim ou não? Quantos filhos na briga, na pegada, já não falaram isso para os pais? Você quer que eu faça, mas você mesmo não faz. Você quer que eu faça assim, que eu aja assim, mas você mesmo não faz. Esse é o problema, irmãos. Quando nós nos submetemos à direção, à autoridade de Deus sobre as nossas vidas, a nossa postura muda. Eu vou dizer uma coisa, quer ver? Ó? Quantos aqui tem problema na sua casa? Uau, todos, impossível, é imprescindível. Sim ou não? Todos nós temos um detalhezinho para ser ajustado ainda. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A mudança que você espera nos seus filhos, no seu cônjuge, na sua família, começa com você. Diga para a pessoa do seu lado aí, a mudança que você espera no seu cônjuge, nos seus filhos, começa com você. Nos seus pais também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, se nós vivermos essas práticas, se nós nos submetermos à voz de Deus, nós poderemos, como pais, ser a fonte da construção das nossas famílias. E isso vai ser mais do que cortar madeiras, pregá-las e preparar um barco. Temos que trazer a construção de paz, a construção de educação, a construção de amor, a construção de temor a Deus e a sua palavra para a nossa casa, para a nossa família. Ei, nós somos os responsáveis. Não culpe seus filhos pelos erros e desvios deles. Somos nós, pais, que falhamos. Parece duro falar isso, né? Mas é verdade. Nós precisamos assumir o nosso papel, o nosso lugar de autoridade, irmãos, e de governo nas nossas casas, para amar e ensinar aos nossos filhos os princípios de Deus, os princípios da palavra. Deuteronômio capítulo 11, põe para mim aí, 18 e 19, diz assim, aí eu vou ler minha tradução: gravai estas minhas palavras, gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde-as como faixa nas vossas testas, ensinai-as
a vossos filhos, falando delas, falando desses princípios, assentado na vossa cama, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Ei, nós precisamos ensinar os nossos filhos e os nossos cônjuges a palavra de Deus, principalmente com o nosso exemplo. Andando na rua, andando de carro, andando em casa, andando na igreja, no trabalho, nós devemos ensinar sempre os nossos filhos sobre o nosso Deus, sobre os seus princípios. Ou seja, falando e fazendo. Diga para o seu irmão, falando e fazendo. Porque só falar não ajuda, não adianta. Só falar não adianta. Nós temos que falar e fazer. Agora, entenda uma coisa, para que sejamos ouvidos, nós precisamos praticar outro conselho bíblico para exercermos a autoridade de Deus. Sabe o que nós precisamos? Amar aos nossos filhos e aos nossos cônjuges. Diga para a pessoa do seu lado, você precisa amar os seus filhos e o seu cônjuge. Efésios capítulo... E os seus pais também, vou chegar lá, calma. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, tem algum marido aqui não? Marido é o esposo da marida. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si. Ei, nós precisamos amar as nossas esposas. E nós precisamos demonstrar esse amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não é só dizer que ama e no quarto fechado ali manifestar esse amor. Não. Amar não é sexo. Amar é muito mais do que o sexo. Amar é dar carinho, é dar atenção, é prover, é suprir, é cuidar, é honrar, é respeitar. Sabe, irmãos, quando nós amamos nossas esposas, escute, quando amamos nossas esposas e demonstramos isso dentro de casa, nós criamos um ambiente de amor e respeito pelos nossos filhos, pois eles vão entender que a mãe é digna de amor, de respeito e de submissão. Muitos filhos não respeitam e reconhecem as mães porque o marido não faz isso, o marido não exemplifica isso, o marido não pratica isso diante dos filhos. Tem filhos que não querem sequer se casar porque a única referência que eles têm de casamento é briga. No verso 22 do mesmo capítulo 5 de Efésios diz assim: as mulheres sejam cada uma submissas. Diga, mulheres, submissas. Pode falar que não dói. Submissas ao próprio marido, como ao... Ei, quando as mães, escute, presta atenção, mulher. Quando as mães se submetem à liderança e à autoridade do marido, elas ensinam aos filhos que devem honrar, respeitar e amar aquele que recebeu de Deus a autoridade para conduzir a família. Tem muito filho que não honra o pai, não respeita o pai, porque a mãe não faz isso. Porque a mãe não demonstra isso.
A mãe é a primeira a falar mal do pai para os filhos. Você já ouviu isso na sua vizinha? Hã? A mãe engana o marido. Olha, chega para os filhos e fala: olha, não conta para o seu pai, hein? Qual é a mensagem que ela está ensinando para os filhos? Ele é um banana. Ele pode ser enganado, ele não deve ser honrado, ele não deve ser respeitado. Sim ou não, irmãos? Aí depois você quer que o filho obedeça a você e te respeite. Ué, se a mãe não consegue respeitar o marido, se a mãe não consegue se submeter à autoridade que Deus estabeleceu sobre o marido para governar a sua casa, como seu filho vai respeitar a ela? Esta é a razão de a gente ver o que acontece nesse vídeo que nós passamos. Uma filha segurando o cabelo da mãe e exigindo que ela faça o que ela quer. Meu irmão, eu não consigo nem imaginar algo na minha casa assim, na minha casa da minha mãe. Não vou falar da minha, não. Meu irmão, eu já quebrei muito cabo de vassoura. Eu não. Ela. Em mim. Irmãos. Aquelas mangueiras malditas. Né? Sabe aquela coisa? Pega a primeira coisa que está no meio do caminho e vai. Não é assim? E abre o bico para falar alguma coisa. Por quê? Porque meu pai sempre honrou minha mãe. E minha mãe sempre honrou meu pai. Minha mãe nunca chegou para mim e falou assim: olha, não conta nada para o seu pai, não. Pelo contrário, quando tinha qualquer momento de dúvida, ela falava assim: ó, pergunta para o seu pai. Se ele falar, está falado. Agora tem mãe que fala assim: não, eu acho que você devia ir, mas fala com o seu pai. Se eu falar com o pai não, aí você fica com a minha opinião. Ué, você se insurge contra a própria autoridade. Capítulo 6 de Efésios, no versículo 1 diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a... Quantos jovens querem morrer jovens aqui? Levante a sua mão. Glória, eu vou orar por você. Hã? Ninguém quer morrer jovem. É só você não obedecer os seus pais, é só você não honrar os seus pais. Você abre uma porta para que o inimigo ceife a sua vida. É isso que nós acabamos de ler. Agora, quantos querem viver muito tempo e muito bem sobre essa terra? Então obedeça e honra os seus pais. Sabe, irmãos, escute, quando os filhos obedecem aos seus pais e os honram, porque existem duas coisas diferentes: obedecer e honrar. São duas ações distintas, não é a mesma coisa. Quando os filhos obedecem e honram seus pais, eles conquistam o direito de serem ouvidos e poderem conversar com seus pais sobre suas opiniões, sobre suas vontades, mas nunca deixando de entender que eles, os pais, deles é que vem a manifestação da bênção de Deus sobre as suas vidas. Sabe, irmãos, quando os filhos honram os pais, obedecem os pais, eles podem ser ouvidos. A grande revolta de muitos que não conhecem a Deus é que dizem assim: ah, meu pai nunca me ouve, meu pai nunca... Meu irmão nunca te ouve porque você nunca obedece. Você nunca o honra. Comece a trilhar o caminho da honra. Comece a trilhar o caminho da obediência, da fidelidade. Veja se Deus não vai abrir um espaço para que você possa conversar com seu pai, para você poder falar ao seu coração. Sabe, irmãos, tudo é uma questão de atitude.
No versículo 4 desse mesmo capítulo de Efésios diz assim: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Nós precisamos amar os nossos filhos, assim como os filhos precisam amar os pais. Mas como pais nós temos que criá-los na instrução de Deus, não na instrução dos nossos pais ou dos nossos avós. Sabe aquela história assim? Ah, na casa do meu pai era assim, então na minha casa tem que ser assim. Alguém já ouviu isso em algum lugar por aí? Me ajuda aí, me ajuda a pregar. Já ouviu isso em algum lugar? Meu irmão, se seu avô errou, seu pai errou, você vai errar também? Espera lá. Seja mais inteligente. Não é na instrução. A mãe fala: olha, porque na minha casa, na casa dos meus pais, era assim, era assado. Ué, meu irmão, por que você vai continuar errando nos mesmos erros que a sua família, que os seus pais falharam com você? Nós temos que instruir os nossos filhos na doutrina da palavra, na palavra de Deus, no conselho de Deus, para que em tudo sejamos abençoados. Agora entenda, não podemos nos esquecer da disciplina. Diga para o seu irmão: disciplina é tudo. Nós vivemos uma geração hoje que busca viver sem disciplina, sim ou não? Faz o que quer, na hora que quer, no dia que quer, não é assim? A mãe fala assim: arruma a cama aí. Mas para que eu vou arrumar a cama? Vai dormir de novo. É? Ou é só lá em casa que eu ouço isso? Irmãos, sabe por que muitos homens não prosperam? Sabe por que muitos homens não prosperam? Porque eles não têm disciplina. Porque o primeiro vertente da disciplina é a correção, é a ordem que a gente aprende em casa. E quando muitos não aprendem em casa, não tem oportunidade de aprender na vida. E aí são pessoas assim, que vivem assim, ora estão bem, ora está no emprego, ora sai do emprego, porque gritou comigo, porque cheguei atrasado, porque eu não fui, porque eu não fiz, porque eu não aceito, porque eu não gosto, porque eu isso, porque aquilo. Nunca prosperam. Nós precisamos trazer disciplina. Uma casa sem disciplina, irmãos, é uma casa com portas abertas para o inimigo entrar e destruir a cultura do reino de Deus dentro da família. É simples, mas é verdade. Temos que ter limites. Eu costumo dizer, se nós não colocamos limites para os nossos filhos, o delegado vai pôr. Porque o dia que ele for preso, não interessa o que ele pensa, o que ele acha, o que ele gosta, o que ele não gosta. Ele vai seguir as regras da delegacia. Pode chorar no chão, pode... Ei, mamãe, pode chamar. A mãe não vai estar lá para atender, não. Como diz o ditado, é o lugar onde... Isso aí. Como é que é? O menino chora e a mãe não vê, né? O filho chora e a mãe não vê. É isso mesmo. Por quê? Porque a mãe e os pais não deram limites. Não estabeleceram disciplinas. Irmãos, é impressionante como tem uma geração de meninas que não sabem cozinhar. Sim ou não? Elas são as culpadas? Não, são os pais. De preferência, bem identificado a mãe. Porque a mãe não ensina. Ai, não, tadinha dela, ela estuda. Ai, meu Deus, ela trabalha. Ai, ela não tem tempo. Meu irmão, você está criando uma vagabunda. Desculpa dizer assim, vagabunda no sentido preguiçosa, não vagabunda no sentido ruim. Sabe por quê? Porque quando ela casar, que ela precisar cuidar de filho, que ela precisar cozinhar para o marido, que ela precisar limpar a casa e trabalhar fora, ela não vai dar conta. Aí a casa vai ser uma... É a mesma casa dos porcos, vamos dizer assim. Sim ou não? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é questão de dinheiro, é questão de limpeza, de organização. Disciplina. Aonde devia aprender?
Lá em casa, mas a mamãe, ai, tadinha, ela é tão bonitinha, ai, ela não tem tempo, ai, eu vou lavar a calcinha dela, ai, tadinha. Cutuca a mulher que está do seu lado, falando, está falando com você. Ei, nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo, não para ficar debaixo da nossa saia. É por isso que Deus nos dá conselhos, irmãos. Quantos querem ver os seus filhos fracassarem no casamento aqui? Então avalie como você está cuidando, como você está instruindo, como você está disciplinando. Temos ainda que prover para os filhos as suas necessidades, as necessidades que eles têm. Filhos têm necessidade, sim ou não? Sim. Lógico que tem, irmãos. Amor, carinho, segurança, dúvidas e tantas outras. E isso não vem apenas com dinheiro, mas com a presença, com o exemplo, para que possam ser construídos no verdadeiro caráter cristão. Não no discurso, na prática. Nós precisamos ainda, segundo a instrução que Deus nos deu, guardar o jardim que Deus nos confiou. Sim ou não? Lembra lá de 2,15, o texto que nós lemos? O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar, para edificar e para o guardar. Ei, quando a palavra fala de guardar, irmãos, está falando de vigiar, de observar, de prestar atenção, de defender o território. Nós precisamos observar e prestar atenção na nossa família. Como andam os seus filhos? Como anda o seu cônjuge? Eles estão bem ou eles estão com problema? Como você tem lidado com isso? Como você tem lidado com eles? Você está cuidando das necessidades que eles têm? Ou estão vivendo? Você está prestando atenção? Você está provendo? Como pais, irmãos, nós temos que proteger o território sagrado que Deus nos deu, que é a nossa família. Ela é mais importante que seu trabalho. Ela é mais valiosa que seu carro. Ela é mais importante e valiosa que os seus negócios, os seus recursos. Sabe por quê? Este é o único tesouro que poderemos levar para o céu, a nossa família. Todo o resto vai ficar aí. Todo o resto vai ficar aí. Por isso não deixe o inimigo entrar no seu território, roubar o maior tesouro que Deus te confiou, meu irmão. Assuma a sua autoridade. Coloque para fora o ladrão, coloque para fora o assassino e coloque para fora o destruidor das nossas vidas e famílias, que é o diabo. Você tem autoridade. Diga para a pessoa do seu lado: você tem autoridade. Deus colocou esta autoridade dentro de você para você edificar e cuidar do jardim que Ele criou para você, que é a sua família. Ei, irmãos, não importa se você é pai, não importa se você é mãe, não importa se você é filho, não importa se você é neto, se você é sobrinho, se você está neste lugar, Deus te chamou para capacitar e dar você a autoridade para defender e constituir uma família abençoada por Deus.